Hoje eu queria contar uma história romântica da Bíblia, mas que não é só uma história romântica de um casal, mas tem muito a ver comigo e com você hoje. Essa história está lá em Gênesis capítulo 24, que fala sobre a preocupação de um pai querendo arrumar uma esposa para o seu filho. Eu estou falando de Abraão. Abraão chega no momento que ele se preocupa em arrumar uma esposa para o seu filho Isaque. Eles moravam em Canaã, lembra? Abraão recebeu uma promessa de Deus para sair lá da Mesopotâmia, para ir para uma terra onde Deus ia mostrar, e era uma terra que Deus ia dar de herança para Abraão. Pois bem, Abraão caminhou, foi lá até a terra prometida, a terra de Canaã. Aquela terra era habitada, existiam muitos povos, e povos com outros deuses que não o Deus único a quem Abraão servia. E Abraão teve uma preocupação aqui de que o seu filho se casasse com uma mulher que tivesse a mesma fé que ele no Deus único. Sabe o que Abraão fez? Chamou lá um servo principal da casa dele, e comissionou esse servo e disse o seguinte: olha, eu vou te dar uma missão. Você vai lá para a terra da minha família, da minha parentela, para buscar uma esposa para o meu filho de lá. E você vai me fazer um juramento que você vai lá fazer isso e não vai fazer meu filho retornar para lá. O filho tinha que permanecer para herdar a promessa de Deus daquela propriedade. Então aquele servo recebeu essa comissão e ficou preocupado. Falou assim: mas Abraão, é complicado isso, né, Abraão? Eu vou para lá, um lugar longe, e vou lá trazer uma esposa para o seu filho. Será que a mulher lá vai concordar em vir? Ela vai sair da terra dela, da sua família, dos seus amigos, para vir para um lugar desconhecido, para um homem que ela não conhece? É complicado isso, Abraão. Abraão disse o seguinte: você vai lá e faça isso. Se ela não quiser vir, já está feita a sua parte. Você cumpriu, honrou aquilo que eu estou te passando. Mas o anjo do Senhor vai com você e você vai prosperar. Então tinha um ritual naquela ocasião, onde se punha a mão sobre a coxa ali daquele senhor, ali era um juramento. E foi lá o seu servo, com 10 camelos, com ouro, joias, com pedras preciosas, com roupas, para buscar essa esposa para o seu filho. Muito bem. Uma distância de mais de 700 quilômetros, desde Hebrom, onde morava Abraão, até lá Padã Arã, onde morava a parentela de Abraão. Então essa viagem, mais ou menos 2 meses de duração, chega lá a sua comitiva, a comitiva do servo de Abraão, e eles param num poço para tomar água e dar água aos camelos, e naquele momento o servo de Abraão ora a Deus e faz um trato, ele faz um combinado com Deus. Assim: Deus, é o seguinte, eu vou escolher aqui aleatoriamente uma mulher e pedir água para ela, porque era a hora das mulheres irem buscar água. Se a mulher que eu pedir água, ela, primeiro, me der água de beber, e segundo, sem eu falar nada, ela oferecer água para os meus camelos, é essa mulher que o Senhor preparou para a esposa do filho do meu Senhor. Muito bem, estava lá, de repente vem uma mulher, e ele vai até essa mulher e fala assim: por favor, moça, me dá um pouco de água para beber? Lógico. A Bíblia diz que essa mulher rapidamente, se chamava Rebeca, essa mulher deu água ali para o seu servo e sem que ele falasse nada. Ela foi lá na fonte buscar mais água para os camelos. E olha, gente, eram 10 camelos. Um camelo, ele pode em 10 minutos, de uma vez só, ele pode tomar de 50 a 150 litros de água. Eram 10 camelos. Eu não imagino quantas vezes, o quanto de água essa mulher pegou para levar para os camelos dele. E a Bíblia diz que ele ficou observando essa mulher. No momento em que ela acabou de abastecer os camelos com água, e ele entendeu que aquela era a resposta da sua oração a Deus, ele tira da sua mochila um pendente. É um brinco, que poderia ser, há uma dúvida se era um brinco para se pôr na orelha, ou talvez no nariz, que era um hábito de época. Tirou um brinco, e a Bíblia registra, de 6 gramas de ouro, parecido com uma aliança gordinha, 6 gramas de ouro. Depois que ele pôs esse pendente nela, ele põe de novo a mão na mochila, e ele tira 2 pulseiras, de 120 gramas cada uma. Se a gente for calcular o valor de hoje da grama do ouro, ali a gente tinha 246 gramas de ouro. Aquilo equivale mais ou menos a 84 mil reais. Uau! Foi esse o presente que ele deu a ela, e ela não sabia nada disso. E ela ficou toda animada e ficou feliz com aquilo, levou ela para a casa dos seus pais. Chegando lá, os seus pais e o seu irmão Labão o receberam, mas antes ele perguntou para essa mulher: mulher,
quem é a tua família? Falou assim, olha, eu sou filha de Betuel, que por sua vez é filho de Milca, que por sua vez é marido de Naor, irmão de Abraão. Para resumir a história, você não precisa decorar esse monte de nome feio, ela, Rebeca, era sobrinha neta de Abraão. Quando aquele servo viu isso, falou assim, bingo, Deus respondeu minha oração, eu fui próspero como meu Senhor falou. Foi para a casa da mulher, contou ali para a família daquela mulher o que estava acontecendo, para os pais de Rebeca, para o irmão dela, Labão, o que tinha acontecido, e eles ficaram todos animados. Labão olhou ali para o que estava acontecendo, ficou todo animado, deu acolhida para aquela comitiva daquele servo e os seus conservos, deu hospedagem para aqueles camelos, e ali ele foi convidado para comer. Ele falou assim, antes de comer, eu preciso relatar o plano. Por que eu estou aqui? E ele explicou que ele veio ali buscar uma esposa para o seu filho, para o filho de Abraão. E por mais estranho que pareça, aquela família consentiu e falou assim, mas vamos perguntar para a moça. Perguntaram para a Rebeca, Rebeca, você quer ir? Ele falou, eu quero, eu vou, estou dentro. E até eles tentaram deixar mais um tempinho, não, fica mais uns 10 dias aqui para a gente fazer uma despedida. Ele falou assim, não, eu preciso ir. E ele veio embora, trouxe de volta a Rebeca, viagem de 2 meses aproximadamente, com a sua comitiva, 10 camelos. Agora a Rebeca vem com as suas servas também, com aqueles camelos todo aparelhados. O servo deixou muitos presentes ali para os pais de Rebeca, para o seu irmão, e eles voltaram. Depois, quando estavam próximos de onde Isaac estava morando, eles passaram por Hebron, que era onde Abraão morava, desceram mais um pouquinho ao sul, ao Neguebe, e a Bíblia diz que ali estava Isaac, que ele subiu ali numa colina para orar, e quando ele está ali sentado orando, ele olha no horizonte e vê uma comitiva de camelos. E ele vai ao encontro dessa comitiva. E agora Rebeca, em cima daquele camelo, pergunta para o servo, assim, quem que é aquele homem que está vindo? Fala assim, esse é o filho do meu Senhor. É o seu noivo, Rebeca, aquele de quem eu estou falando tanto tempo para você. Então diz a Bíblia, mais ou menos na ordem, que essa mulher ela colocou sobre si um véu, que era o costume da época, e ela caiu do camelo. Mas quando ela cai, o que acontece é que ali provavelmente Isaac pega essa mulher, pega a Rebeca nos seus braços, e a partir dali os dois se casam, e a Bíblia diz que Isaac amou Rebeca, e esse amor por Rebeca o consolou pela perda da sua mãe Sara. Muito bonita a história. Mas essa história não é uma história isolada no passado. Essa história ela tem uma representatividade, ela é um símbolo. Quer ver? Abraão aqui nessa história simboliza Deus, que busca agora uma noiva para o seu filho Isaac. Da mesma forma que Deus buscou uma noiva para o seu filho Jesus, que se chama a igreja. Isaac foi lá e se casou com Rebeca. Rebeca é o símbolo da igreja, a noiva do filho de Deus. Mas Abraão pede para o seu servo para que o ajude, para que vá fazer essa busca. E esse servo nessa história simboliza o Espírito Santo de Deus, que hoje está buscando e preparando essa noiva. Lembra-se que o servo de Abraão ofereceu presentes, ofereceu um pendente de ouro, pulseiras de ouro, ele embelezou aquela noiva. Pois bem, essa é a ação do Espírito Santo hoje em preparar uma noiva para Jesus Cristo. Ele está embelezando a noiva com dons, com capacidades. Nessa jornada de retorno, aquele servo veio conversando com a mulher, e é isso que o Espírito Santo faz hoje, até o momento do encontro. Mas eu quero me ater a 3 detalhes dessa história rapidamente. Veja bem, no primeiro passo aqui dessa história, Abraão chama aquele servo e manda ele buscar uma esposa para o seu filho. E quando aquele servo para naquele poço e vê Rebeca, ele chama, a Bíblia diz que ele corre ao encontro dela, ele vai atrás dela. Não foi ela que foi ao encontro dele, mas ele foi ao encontro dela. É exatamente isso que o Espírito Santo faz hoje. Ele está buscando, ele está indo atrás de pessoas para fazerem parte da noiva da igreja. Então o Espírito Santo de Deus, ele alcança todos. Não há quem consiga fugir. Salmo 139 diz que a gente não consegue fugir do Espírito de Deus, porque ele corre mais rápido do que eu fujo dele.
Então ele me alcança, é isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. Ele está alcançando, está buscando a noiva. Ele está indo em cada recôndito, em cada lugar, usando a palavra de Deus para tocar no coração e aquela pessoa perceber que há um Deus que está em busca, na captura dela. Aquele servo, ele presenteia aquela mulher, coloca nela um pendente, provavelmente no nariz, de ouro, e coloca 2 pulseiras pesadas de ouro, uma em cada pulso. Quando o Espírito Santo coloca aquele pendente, isso me recorda lá em Isaías 11, que fala que o entendimento do Senhor, e a expressão que está sendo usada ali, o verbo ali, a expressão hebraica, significa, está ligado ao olfato. Então, o nariz está tipificado aqui ao discernimento que o Espírito de Deus nos traz nessa época. Ele nos traz entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falando a respeito dele, ele vai nos ensinar. Ele é um grande professor. Ele vai nos lembrar de tudo que Jesus disse. Ele é um grande instrutor. Ele é aquele que nos lidera durante esse tempo. Então, se tem algo que talvez você nem perceba que você recebe quando você recebe a palavra de Deus, é discernimento espiritual. Então você talvez vai sair dessa palavra hoje e não se deu conta, mas você vai sair mais tranquilo do que quando você começou a escutar. Porque o pregador aqui é um excelente psicólogo? Não, porque a palavra de Deus traz paz ao seu coração, traz discernimento, abre os seus olhos. Davi, ele tinha uma série de indignações contra aqueles que torciam direito, contra os ricos e poderosos que oprimiam os pobres. Salmo 70 diz que quando ele entra no templo, ele entendeu o fim deles. Ele estava todo indignado e ele dizia que achava que todo homem era uma mentira, mas ele estava enganado. Mas quando ele entra no templo, ele entende. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele entende. Então o Espírito Santo, ele traz discernimento para você, para que você tenha paz, para que você encare a vida e olhe as coisas ao seu redor, não com pânico, com medo, com ansiedade, mas entendendo que há alguém sobre todas essas coisas e que faz com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Isso lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Aquele servo colocou um pendente que simbolizava esse discernimento para nós hoje. O Espírito Santo, ele coloca esse adorno para que você tenha uma vida melhor. Colocou 2 braceletes, pulseiras pesadíssimas de ouro, que valem uma fortuna. Para quê? Para simbolizar que o Espírito Santo, ele adestra as suas mãos para aquilo que você tem pela frente por fazer. O Espírito de Deus, ele traz dons espirituais. Não é uma capacidade humana, não é algo que eu aprendo na escola, na universidade, não é algo que o meu treino, minha capacidade me leva a ter, minha habilidade me posiciona, mas é algo que eu recebo de presente, dom, presente do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz com que aquilo que você está envolvido prospere, a operação disso prospere. Então a gente vê pessoas que estão envolvidas na recuperação, por exemplo, de dependentes químicos, e a gente tem notícias e conhece clínicas que são clínicas que investem no tratamento dessas pessoas, mas não com medicamento ou com algum tipo de terapia, mas com a palavra de Deus. Eles falam ali de Jesus. E muitas pessoas são restauradas, completamente transformadas. Mas por quê? Porque quem está liderando aquela clínica é um especialista, ele é um técnico? Não. Ele é alguém que o Espírito Santo coloca pulseiras de ouro, que habilita, que prospera a obra das mãos, e por isso que aquele trabalho é um trabalho que tem resultados. Mas puxa, eu não sou alguém chamado para liderar uma clínica, não importa. Mas tudo aquilo que você faz, na verdade, é um grande chamado de Deus. Não existe uma divisão do que é espiritual e do que é secular, o que é espiritual, o que é material. Espiritual é tudo aquilo onde o Espírito de Deus pode influenciar. Fala para mim, aonde é que o Espírito de Deus não pode influenciar? Eu já falei aqui que a gente não consegue fugir, escapar dele. Tudo que você faz pode receber a influência do Espírito de Deus. Abraão fala assim para o servo dele, o anjo do Senhor irá com você e fará prosperar o seu caminho. E ele usa no singular, mensageiro, anjo, mensageiro. Eu creio que ali ele está falando de Jesus. Quem pode contar com isso, a não ser quem é de Jesus? Irmãozão, você pode contar com a ajuda de Jesus aí. Olha só, o Espírito Santo adornando, trazendo presente, capacitando as suas mãos para que tudo aquilo que você faça seja próspero, como aquele servo foi próspero. Não importa qual é aquilo que você tem pela frente, a jornada que você tem pela frente. Seja de criar filhos, administrar uma casa, exercer a sua profissão, liderar um negócio, ser um empreendedor, cuidar de crianças, cuidar de idosos, não importa. Aquilo que está nas suas mãos, o Espírito Santo, ele vai te capacitar para que isso tenha resultados, para que isso frutifique, para que isso tenha um resultado positivo e te realize.
Eles vieram nessa jornada de 2 meses. Então eu imagino que toda noite eles acampavam, acendiam uma fogueira, comiam alguma coisa e contavam histórias. Imagine essa mulher, a Rebeca, indo conhecer o seu noivo que ela nunca viu mais gordo. Conta aí, Senhor, como é que é o meu futuro marido? Qual a altura dele? O que ele gosta? Qual o jeito dele? Como é que ele fala? E aquele servo foi contando por 2 meses quem era o seu noivo. E muito embora ela não tivesse visto ainda, ela passou a amá-lo. Por quê? Porque o servo foi contando a respeito do noivo. O Espírito Santo faz exatamente isso hoje. Ele está contando para nós a respeito do nosso Senhor Jesus, que nós não conhecemos presencialmente, visivelmente, mas um dia vamos conhecê-lo. Mas enquanto nós recebemos essa carga de informação do Espírito Santo, isso alegra o coração, porque nós vamos sabendo o quão poderoso é esse noivo que a igreja aguarda e o quanto ele opera hoje. E o Espírito Santo veio falando isso. Último ponto, quando ela está lá no camelo e vê algum homem andando por lá, pergunta quem que é aquele? Fala assim, aquele é o seu noivo. E ele veio chegando e diz a Bíblia que ela cai do camelo. E ele sustenta ela nos braços. E obviamente quando essa mulher cai do camelo, ele pega ela nos braços, tem aquele amortecimento, mas o segundo passo é que ele levanta ela. É exatamente isso que Jesus vai fazer com a igreja. Vai sustentá-la nos braços. O Isaac não ficou lá esperando que a noiva chegasse. Não, ele foi ao encontro dela. E aquela noiva não foi até onde Isaac estava. Eles se encontraram no meio do caminho. Exatamente o que Jesus vai fazer com a igreja no arrebatamento, que é considerado na Bíblia a volta de Jesus, não a segunda vinda, são 2 coisas diferentes. Na volta de Jesus, o arrebatamento, Jesus vem para encontrar a igreja, não aqui na terra. A igreja não vai encontrar Jesus nos céus, mas no meio do caminho. É por isso que aquele homem, Isaac, recebe aquela noiva nas mãos e a sustenta e a levanta, porque é isso que Jesus vai fazer com a igreja e levar para a casa que ele preparou, para as moradas que ele preparou na casa do pai dele, para que aconteça o casamento, as bodas do Cordeiro, como a Bíblia chama lá em Apocalipse. O que eu quero dizer hoje para você é o seguinte: Jesus, ele é o noivo, ele é o nosso Isaac. O Espírito Santo nesse momento está te capacitando, te trazendo discernimento, capacitando as obras das suas mãos. E esse maravilhoso noivo de quem nós ouvimos diariamente, você está ouvindo agora, essa palavra ela é poderosa dentro de você. Saiba que nesse capítulo 24, por 4 vezes aparece a palavra prosperidade no hebraico. Sabe por quê? Porque a dimensão da igreja é uma dimensão de prosperidade. O que Jesus está fazendo na sua vida hoje é prosperando o seu caminho, trazendo discernimento pelo Espírito Santo, e a tua trajetória é uma trajetória vencedora. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro para que a tua palavra traga um entendimento claríssimo do tempo em que vivemos. E temos o grande privilégio de ter a ação desse servo, que é o Espírito Santo de Deus, que nos traz discernimento, que adestra as nossas mãos, nos dá capacidades para que o nosso caminho aqui não seja um caminho duro, dificultoso, derrotado, mas um caminho de vitória, de triunfo, de sermos o bom perfume de Cristo, como diz a tua palavra. Levanta o ânimo dessas pessoas que me ouvem agora, que elas entendam que não estão aqui no meio de qualquer coisa bagunçada, no meio de uma pandemia, não. Nós estamos numa liderança do Espírito de Deus nessa jornada, e a nossa esperança é viva. Vamos conhecer Jesus face a face. Ele nos sustenta e nos leva para as moradas que Ele está preparando. E se alguém aqui não tem essa gloriosa esperança, que nesse momento dobre o seu coração a Jesus e diga algo parecido como: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, eu te quero. Só isso. Visita cada ouvinte aqui e que a tua capacidade poderosa transforme as suas atividades rotineiras. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.